Tá bom. Então, aqui, ó. Eu tava olhando na página do livro, a página do livro do lado, na imagem do lado tem um carro com 3 rodas. Tem um cálculo? Um carro com 3 rodas. Ah, um carro com 3 rodas? É o pombo. É 4. Aqui, ó. Tá uma aqui, porque a outra tá lá atrás, ó. Tá sombreada. Na página 169. Ah, A tá. outra. Entendi. Vamos lá. Então, olha só. Na semana passada, eu postei essa atividade para vocês. Coloquei a foto aqui para ficar melhor, né, da gente corrigir juntos. E aí eu pedi para vocês responderem da questão de número 1 até a número 5, ok? Então, é uma atividade revisando que a gente já estudou. Então, a gente falou bastante sobre as transformações da matéria, né? Então, a gente viu que tem a transformação química e a transformação física. E essa atividade trazia um pouquinho disso para nós, certo? Eu percebi que aí no simulado, na verificação de aprendizagem, alguns alunos erraram muita coisa. E eu fiquei um pouco preocupada, principalmente em relação a diferenciar as misturas. Então, a gente vai corrigir, se der tempo, a gente vai relembrar um pouquinho. Senão, amanhã a gente faz isso, tá? Questão de número 1. Quem pediu para ler foi a colega que está com o nome de Valdirene. É Maria Eduarda, é? Maria Eduarda? Professora, a senhora vai fazer correção da prova de bloco? Vou, mas não hoje, tá? É Maria do Carmo? Maria Vitória. Maria Vitória. Maria Vitória, lê para nós a questão de número 1. O trecho de um documentário, quando uma folha de papel queima, diz que está havendo uma reação química. Já quando uma folha de papel rasga, não está havendo uma reação química. Explica a razão para a diferente classificação de ambos os processos. Posso falar minha resposta? Posso falar minha resposta depois dela? Pode. Eu coloquei assim. Isso acontece porque a reação química diz, exemplo, se eu pegar um livro e queimar, ela vai ser uma reação química. E a física? Física é aquela que diz transformar, mas continua sendo a mesma. Ok, então vamos lá. Quem pediu para ler a próxima? A resposta. Além da Maria Vitória, teve alguém que pediu para ler a resposta. Quem foi? Eu. Pode ler. Eu coloquei assim, que o papel, quando a gente rasga, ele não deixa de ser papel. Já quando a gente queima, ele vira cinza. Ok, mas quais são as diferentes reações que a gente tem? Quando eu queimo, é uma transformação química ou física? Química. Física. Quando eu queimo, é química ou física? Química. Por que é física quando eu queimo? Não é física, não. É química, porque ele vai deixar de ser papel. E ele não vai voltar a ser ele mesmo. Exatamente. Então, quando eu queimo, eu tenho uma transformação química. Por quê? Ele está deixando de ser papel, ele está se transformando em uma outra substância, ok? Diferente de quando eu rasgo, né? Se eu rasgo esse papel, eu vou ter uma transformação física. Por quê? Ele deixou de ser papel? Se eu rasgar... Professora, posso falar minha resposta? Só um minutinho. Ele não deixou de ser papel, ele é um papel rasgado, mas continua sendo papel. Ele não se transformou em uma outra substância. Pode falar sobre isso. Professora, pode? Pode. Eu coloquei assim. Na queima do papel, ele não volta a ser ele mesmo, mas rasgando o papel, ele só vai dividir em 2 e continua sendo papel. Tá, aí você só acrescenta que quando você queima, teve uma transformação química. E quando você rasga, física. E só acrescenta essas duas palavras. Tá bom? Tá bom. Vamos então para a próxima questão. Alguém tem alguma dúvida ainda? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Então, ok. Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 2. Quem pode ler para nós a 2? Posso ler, professora? Pode. A ferrugem surge em Primeiro lê aqui a decorrência tirinha. Lê aqui a tirinha primeiro. Não isso.
não é ferrugem, ferrugem. O vendedor disse que é só Oxidação. Então aqui a gente tem meio que uma ironiazinha, né? O rapaz vai comprar um carro usado, quando ele chega lá o carro está todo enferrujado. Só que o vendedor tenta enganar ele, né? Falando que isso não é ferrugem, é oxidação. Mas a oxidação é a mesma coisa que ferrugem, gente? Sim. Sim. Ele só falou isso para tentar enganar Em outras palavras. Exatamente. Esse filho da mãe. Exatamente. Acho que ele falou que ele conhece, tipo, ferrugem como oxigenação. Isso, ele só tentou enganar o comprador, né? Por isso é bom a gente estudar ciências, né? Para não ser enganado. Vamos lá. 2. Pode continuar a leitura. A ferrugem surge em decorrência de um processo chamado de oxidação do metal de ferro. Daí, situação de humor na tiria, que ocorre por meio de uma reação química. Assim, representada. Pode ler aqui a... Professora, eu não entendi muito bem essa. Essa era para falar qual era a reação química ou era outra coisa? Não, era para escrever o nome de cada... Não, aqui ó. A questão 2, aqui tem o nosso enunciado. Então, está explicando qual foi a reação química que aconteceu aqui, né? O porquê desse carro estar nessa situação, enferrujado. Ou seja, por que ele sofreu oxidação. Aí aqui tem, isso, nessa ferrugem, essa oxidação ocorreu porque teve a junção do ferro, o carro é feito de ferro, mais gás oxigênio, está presente aí na atmosfera, tá? Deixa eu só aceitar aqui o colega que está entrando. Mais o quê? Mais água, certo? Água. Ok. Então, nós tivemos aí, ó, 3 reagentes, ou seja, 3 substâncias diferentes interagindo entre si, ok? E aí a junção dessas diferentes substâncias resultaram em um produto. Que produto foi esse, resultado dessas reações? Ferrugem. Então a pergunta bem assim: como são genericamente chamadas as substâncias representadas à esquerda da seta? Então, como que nós vamos chamar? Perfeito. Reagentes. Perfeito. Ferro, gás oxigenado, água líquida e... gás, água líquida e gás oxigênio. Exatamente, certinho. Então, aqui, ó, à nossa esquerda, antes da seta, nós temos 3 reagentes diferentes, que é o ferro, o gás oxigênio e a água líquida. Juntos, né, misturando esses reagentes, eles nos deram um produto final. Igual eu expliquei para vocês lá no início da nossa aula, quando a gente vai fazer um bolo. Quando a gente vai preparar um bolo, a gente precisa ter o quê? Diferentes ingredientes. E aí, quando a gente mistura esses ingredientes, o que vai acontecer? Eles vão nos dar uma reação química ali. Eles vão nos dar o produto final. Você vai comer um bolo. Ok. Ele vai fazer uma substância, professora. Isso mesmo, um produto final. Um bolo. Para que ele chegue naquele estado de bolo, naquele formato, aquela textura deliciosa, né, que a gente gosta muito, a gente precisou misturar alguns ingredientes antes. A gente usou farinha, a gente usou ovo, a gente usou fermento, a gente usou açúcar, chocolate, pó royal, né, que é o fermento. Ou seja, a gente misturou vários ingredientes. A mistura daqueles ingredientes, que são os nossos reagentes, vai nos dar um produto final, que é o bolo, ok?
E aqui é a mesma coisa. Então, antes da setinha, nós temos os nossos reagentes, que é a mesma coisa que nossos ingredientes. Que vai nos dar... Professora, a B vai dar ferrugem. A professora, a B vai ser ferrugem, porque deu uma Vai ser ferrugem. Mas a gente chama ferrugem de quê? Oxidação. Não. Oxidação. Não. Se antes da seta nós temos os nossos reagentes, depois Ah, da a seta gente nós chama temos de o quê? produto. Produto, perfeito. Então, letra B fala assim: como é genericamente denominada a substância representada à direita da seta? A gente sabe que é ferrugem, Produto. mas a gente chama essa ferrugem de produto. Então, antes da seta, nós temos os reagentes e depois nós temos o produto. Produto. Certo? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Sim. Ok. Entendi Podemos continuar? tudo. Eu entendi tudo. Professora, eu Podemos coloquei assim, produto e coloquei ferrugem também. Perfeito, certinho. Tá bom? Todo mundo entendeu? Sim. Ótimo. Então, Sim. vamos lá para a questão de número 3. Quem pode ler a questão 3? Eu. Pode ler. A palha de aço usada na lavagem de louças e panelas é constituída essencialmente de ferro. Por que a palha de aço não enferruja dentro da embalagem Porque não tem fechada? ela não entra em contato. Porque ela não tem oxigênio Porque e não tem oxigênio dentro do saco. e água. E não tem oxigênio e não tem contato com água. Perfeito. Ele tá Todo mundo quis responder junto assim de uma vez, né? Que loucura. Meu Deus. Posso responder, Porque professora? dentro da embalagem não tem oxigênio e não tem contato com água. Perfeito. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Professora, eu coloquei bem assim, não enferruja dentro de embalagem, porque dá uma ausência de água e ar. Perfeito. Eu coloquei Professora, Só um minutinho, Cláudia. porque tem oxigênio e não sofre, oxigênio, assim não sofre a oxidação. Perfeito, Murilo. Então, pessoal, a resposta é essa. Por que não enferruja? Porque ele está embalado, então ele não tem contato com ar oxigênio, gás oxigênio, e não tem contato com a água, certo? Então a resposta é Professora, essa. Oi, Laura. também pode falar que ela tá preservada dentro do saquinho? Está preservado, Professora. por isso não tem contato com ar, tá? Com gás oxigênio, e não tem contato com a água. Nathalie, o que você professora. não entendeu, Nathalie? Professora. Só um pouquinho, pessoal. Deixa a Nathalie falar. Só um pouquinho. Fala, Nathalie. desliga o microfone. Porque ela não tem oxigênio. Ah, tá. Você Professora. colocou lá um que eu achei que você não tinha entendido. Oi, Vitória. Eu posso ler a questão 5? Tá, daqui a pouquinho, tá bom? Eu posso falar uma coisa? Pode, Eduardo. Tipo, se a gente pegar um carro e cobrir ele todinho e deixar ele no fundo do quintal, tipo assim, e deixar eles uns anos lá, ele vai enferrujar ou não? Se você deixar ele longe de contato com água ou qualquer substância que venha estragar ele, não vai enferrujar, não. Agora, se mesmo ali, tampado, ele acabar tendo contato com algum tipo de umidade, né? Alguma substância que cause danos nele, aí ele estraga. Depende muito de como que tá esse ambiente que você vai deixar ele fechadinho, tá bom? Professora, posso ler a 4 pela resposta? Professora, alumínio enferruja? Alumínio, deixa eu ver aqui, vai sofrer oxidação também, sofre também. Se você deixar ele em contato com água, vai sofrer oxidação também, tá bom? Professora, posso ler a 4 e posso de novo? Pode. Vamos lá, você lê a 4 Por que e a a palha de Vitória. aço? Por que a palha de aço enferruja se for molhada e deixada sobre a pia de um dia para o outro? Aí a minha resposta. Pode Oxidação. Quando você molha a oxidação, quando você molha, ela deixa mesmo molhada, ela não seca. Ela tende a oxidar mais rápido. Exatamente. Então isso Posso vai... dar minha resposta, professora? Pode.
que assim que a palha de aço é retirada da embalagem, já começa o processo de oxidação. Perfeito. Por quê? Porque ela vai estar em contato com o ar e vai estar em contato com a água. Depois vocês observem na casa de vocês. Na pia, geralmente fica lá a bucha para lavar a louça e o bombril por cima. Você deixa o bombril de um dia para o outro. Lá, quando você vai pegar, ele vai soltando ferrugens, tá? Por quê? Porque ele sofreu oxidação. Então, observem isso aí. Se vocês nunca repararam, depois vocês reparam isso aí. E isso acontece por causa do contato com a água e com o ar, ok? Todo mundo entendeu a questão 4? Podemos prosseguir? Sim? Sim. Ok. Vitória, lê para nós a questão 5. Ok, peraí, Rádio. A substância do cloreto de amônio é empregada desde a antiguidade como adubo para vegetais. Os egípcios, por exemplo, obtinham a partir do estérico do camelo. Muitos Esterco de camelo, ponto. Não engole o pontinho não. Vai, continua. Atualmente produzidos em indústrias químicas contém essa substância em sua composição. Um químico informou que está engolindo os pontinhos. Composição. O cloreto de amônio de composição produzido com gases amônio e cloreto de hidrogênio. Continua. Nossa, essa palavra de hidrogênio tem uma bugada. Cloreto de hidrogênio. Continua. Tem continuação ainda, peraí. Tem aqui do outro lado, ó. Por decomposição. A harmonia original. Origina. Os gases nitrogênio e hidrogênio é cloreto de hidrogênio. Origina de gases cloro. Gases, cloro e hidrogênio. Continua. Nitrogênio, hidrogênios e cloro não sofrem de decomposição. Quantas substâncias químicas diferentes são mencionadas nas 3 afirmações anteriores? E aí, B. gente? Qual delas? Substâncias simples e quais? Calma. Eu não entendi muito, professor. Calma. Só letra A. Posso responder essa, professora? Pode. O cloreto de amônio, cloreto de hidrogênio e nitrogênio e cloro, ou seja, sais minerais. São 6 substâncias. São 6 substâncias, isso mesmo. Então, na questão A, fala assim: quantas substâncias químicas diferentes são mencionadas nas 3 afirmações? Então, vocês vão ver o nome de todas as substâncias mencionadas aqui, ok? Então, ó, vamos lá. Cloreto aqui. São 6. Quais são Cloreto de hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio. Cloreto de amônio, que é a primeira. Depois, amônia. Depois, cloreto de hidrogênio. Depois, gás nitrogênio, gás hidrogênio e gás cloro. São essas 6. Professora. Oi. Ô, professor, essa aí eu não entendi direito, mas eu respondi. Tá, é porque essa daqui, ela era uma questão de interpretação, Professora. Tá? Então, você ia ler o textinho e você ia interpretar. Então, apesar de parecer difícil, ela é uma questão muito fácil. Então, fala, quais são as substâncias citadas? Vocês já sabem o que são substâncias. Então, cada nomezinho desse aqui compõe uma substância diferente. Então, vocês vão pegar todos os nomezinhos citados lá e passar para cá. São 6. Oi. Pode perguntar. Quem ia me perguntar aí? Fala para o pessoal lá para escrever. Tá escrevendo Tá no chat? Tá atrapalhando bastante. Tá bom. A hora que finalizar Tá a escrevendo aula, lá no chat, fala de todinho.
A hora que Quem finalizar, pode falar? eu vou olhar É. os comentários no chat e vou ver os nomes dos alunos e aí eu vou falar com eles no privado, tá bom? Porque eu já orientei vocês que o chat só deve ser usado quando eu autorizar, né? Então eu vou ver quem são os alunos que estão atrapalhando, tá bom? Voltando aqui então. Então, ó, Obrigada. letra A, então, vocês iam colocar os nomes de cada uma das substâncias. Letra B. Letra B diz assim: quais delas são substâncias simples e quais são compostas? Explique o critério que você usou para responder. Essa parece ser difícil, mas também não é porque a resposta está aqui no texto. Vocês vão ver, pode responder. Nitrogênio, hidrogênio e cloro são substâncias simples, porque elas não sofrem alteração. Já o cloreto de anônio e cloreto de hidrogênio são compostos, ou seja, que sofrem alterações. Ok, muito bem, certinho. Então, lá no textinho, fala para vocês, né? Cita as substâncias que sofrem, né, alteração em sua composição e as que não sofrem. Isso está lá no próprio texto. Então, lá fala que o nitrogênio e o cloro são substâncias simples. Por quê? Ó, como a terceira afirmação, que é a afirmaçãozinha lá do texto, deixa claro. Elas não sofrem decomposição, ou seja, elas não vão sofrer mudança, não vão virar outra substância química, elas vão permanecer do jeito que estão. Então, a gente vai chamar elas de substâncias o quê? Simples, porque é formado por um único tipo de átomo, tá? Aí lá no textinho também fala assim: o cloreto de amônia, a amônia e o cloreto de hidrogênio são substâncias compostas, pois, como as duas primeiras afirmações, que são os dois trechinhos lá do texto, deixam claro, podem ser decompostas em outras substâncias. O que é isso? Podem ser decompostas em outras substâncias. Elas podem se transformar em outra substância. Então, por isso a gente fala que elas são compostas, porque elas podem se unir a outras substâncias e dar origem a uma substância diferente. E sofrer alteração. Exatamente. Então, essa resposta estava no próprio texto. Então, a gente vê aqui que essas duas questões, além de parecerem difíceis por ter muito nome, né, complicado, digamos assim, mas eram questões de interpretação de texto. Estava no próprio textinho. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não entendeu alguma coisa que eu falei? Quer que eu volte em alguma questão? Como é que tá aí? Professora, ficou tudo claro para mim. Igual a mim. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Sim ou não? Nada. Ok. Não. Nada não. Ótimo. Então, mais tarde eu vou postar a aula lá na plataforma e vou postar também o gabarito. Tá bom? Então, quem ainda não postou atividade lá, corre e já posta atividade. Certo? E só reforçando, os alunos que estão usando o chat para conversas indevidas, esses alunos vão ser penalizados, tá? Eles vão perder ponto, porque o chat não é para esse tipo de coisa. Antes de saírem, deixe o nome de vocês lá nos comentários, nome e turma, ok? Que podem sair da aula. Manda um beijo aí para a professora Valdilene. E tudo de bom. Ela tem aula, professor? Oi? Professora. Ela estava na aula. professora. Ela estava vendo vocês aí professora. escrevendo que não deve no chat. Ela viu tudinho, Tchau, tá? Então professora. eu tenho um olho aqui, uma testemunha aqui contra vocês ainda. Professora, professora, eu só pedi para parar. Tchau, professora.